Certo homem morava no final de Xerém, no subúrbio do estado do Rio de Janeiro, e trabalhava na zona sul da cidade do Rio. Ele viajava diariamente de trem para poder ir para o trabalho. Certo dia, ele parou numa praça da cidade onde acontecia um culto ao ar livre. E na hora do apelo, ele acabou se convertendo. Ele ganhou uma Bíblia de presente e que ele lia sempre durante o percurso da viagem. E ele tinha um sonho. Era um homem sonhador. O sonho dele era pregar a palavra de Deus. Quando ele leu o texto: "Ide e pregai a toda a criatura", ele sentiu um impulso de realizar o seu desejo, mas seu tempo era muito escasso, trabalhava muito, não tinha tempo para quase nada. Pois então ele trabalhava até nos finais de semana. Teve então uma brilhante ideia. Aquele homem pensou então: olha, eu vou comprar uma Bíblia nova. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma Bíblia nova que tenha letras maiores, gigantes assim, para mim ler quando eu estiver no trem. Enquanto eu estiver indo e vindo, eu vou pregar dentro do trem. Então ele passou a fazer isso e estava feliz da vida, pois ele estava dando muitos frutos. As pessoas gostavam. Até que um dia surgiu um passageiro que não aprovou muito a ideia da pregação dentro do trem. Ele gostava de ir cochilando, ao balanço do trem e durante a viagem. Inconformado, o homem então reclamava o tempo inteiro. O pregador, pacientemente, ele trocava de vagão, porém quando começava a pregar, lá estava aquele sujeito, mais uma vez reclamando. Então esse homem, extremamente irritado, ele chegou e disse: olha, pare de me perturbar. Você tem me enchido o saco todos os dias. Da próxima vez que você continuar a ficar pregando aqui dentro do trem e atrapalhar o meu cochilo, eu vou pegar essa sua Bíblia, eu vou jogar essa Bíblia fora, e se eu ainda não te der uns tapas. Prudentemente, o pregador chamou a Deus, ele jejuou para que Deus não permitisse que aquele homem cumprisse a sua ameaça e que Deus impedisse. Assim o pregador orou com fé, confiando a Deus. E no outro dia, ele foi de novo, confiante, semeando a palavra de Deus. Subitamente, dentro do trem, mais o valente se levantou e falou para ele: eu avisei para você, cara. Eu falei para você parar de me encher o meu saco. Todos os dias você fica aqui dentro do trem incomodando as pessoas. E arrancou a Bíblia das mãos do pregador e jogou pela janela do trem diante de um público estupefato. E o pregador sentiu-se humilhado, decepcionado e muito triste com aquela situação. Então o que ele resolveu? Ele resolveu não mais crer. Ele acreditou que Deus havia deixado ele na mão. Ele não confiava mais. Passou muita vergonha. E por não ter sido atendido, então ele decidiu não trilhar mais os caminhos de Deus. Ele pensou: Deus virou as costas para mim. E aí a vida dele começou a ficar um pouco mais difícil. Ele perdeu o emprego, tornou-se um desocupado. Ele abandonou a sua casa e passou então a viver nas ruas, dormindo nos bancos da praça. Em bancos de praças, ele passava a sua vida, ele se tornou um mendigo. Depois de um certo tempo, numa determinada praça onde ele costumava se embriagar e também dormir no banco, estava acontecendo um culto ao ar livre. Despertou então a sua atenção, pois esse pregador ele contava um testemunho diferente, de que um dia ele estava desesperado e ele foi para junto da linha do trem para poder cometer suicídio. Ele estava decidido naquele dia. Mas Deus, com seu infinito amor, usou um filho seu para salvá-lo de ser despedaçado pelo trem. Continuou relatando que quando ele ia se atirar embaixo do trem, algo foi arremessado e bateu em sua cabeça e ele caiu junto aos trilhos, meio desacordado e sem entender nada do que estava acontecendo. Então, foi quando ele se deparou que era um grande livro e um vento providencial virava suas páginas, parando exatamente
no versículo 28 do capítulo 11 do Evangelho de Mateus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele exclamou jubiloso: Então eu fiquei com essa Bíblia? Hoje eu sou muito feliz, a minha vida mudou, porque alguém dentro do trem jogou a Bíblia na minha cabeça e evitou que eu suicidasse. E concluiu: Eu creio que um dia eu vou encontrar esse Filho de Deus, dar-lhe um grande abraço e agradecer pelo que fez, livrando-me não somente da morte física, mas principalmente da condenação eterna. O pregador do trem, que ouvia tudo atentamente, ele não conseguiu conter o seu desespero. Chorou e chorou muito, inesperadamente. Levantou-se do banco e gritou, com o rosto banhado em lágrimas: Perdoe-me, Senhor. Perdoe-me, Jesus, pois não compreendi os teus planos. Perdoe-me por ter duvidado do teu poder e do teu amor por todos esses anos. E soluçando muito, dirigiu-se ao pastor que testemunhava, e ele mal conseguia se declarar. Ele disse: Olha, eu era o dono dessa Bíblia. Disse e falou para ele: Pode abrir, que você vai ver a minha assinatura registrada aí na primeira página da Bíblia. Essa Bíblia era minha.